Amigos da música do Brasil, hoje vocês podem se preparar porque o bate-papo vai ser muito legal, muito gostoso, num local aprazível que Manuel Barenboim em seguida já vai entregar para vocês, que eu não quero perder tempo. Bem-vindo, Manuel. Obrigado, Luiz. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos vendo. Hoje a coisa é um pouquinho diferente porque nós vamos falar com alguém que está aqui e falando também com alguém que Deus carregou, levou e colocou em algum lugar muito especial, porque ele era uma pessoa muito especial. Nós estamos hoje aqui com Jairzinho para falar dele e falar de Jair Rodrigues, o pai dele. Bem-vindo, Jair. Oh, meus queridos, que prazer falar com vocês dois e com todo mundo que está assistindo. É uma honra para mim, muito obrigado. Aliás, é importante dizer que nós estamos fazendo, não é nem uma ponte aérea, é uma viagem interplanetária. Eu estou em São Paulo, o nosso querido Manuel Barenboim está em Israel e o Jairzinho está em Weston, na Flórida, nos Estados Unidos. Portanto, vocês vão poder usufruir não só do clima, da paisagem, dessa beleza natural, quando ele estiver falando aí. Então, Jairzinho, é bom, muito bom te rever, sabe? A gente já não se encontra pelo menos há uns 5 a 10, entre 5 e 7 anos, acho que a gente não se vê. A gente se viu no dia, acho que a última vez que a gente se viu foi no dia da gravação dos 70 anos de vida e os 50 de carreira do teu pai. Então, é muito bom estar aqui e conversar um pouco com você sobre a tua vida, sobre a tua infância, a tua juventude, a tua relação com teu pai, musicalmente falando, com pai e filho. Tá? Então, por favor, fique à vontade para começar a dizer algumas coisas legais para a gente ouvir. Tá? Principalmente, desculpe, antes de você começar, principalmente porque o nosso objetivo é guardar memória. A gente não quer perder a memória. Então, se a gente não deixar isso gravado, isso marcado, ele vai desaparecer, como a gente brincava antigamente, vai desaparecer no éter. E precisamos que as pessoas conversem e contem aquilo que as outras pessoas gostariam de conhecer. Olha, professor, né? Como eu costumo chamar o Manuel Barenboim, porque é um grande professor, assim como o Luiz. Eu quero começar já alertando as pessoas, porque é o seguinte, eu estou aqui, né, como o Luiz bem disse, em Weston, na Flórida, e dentro da minha casa, acabou que tem uma reforma acontecendo, aí eu falei assim, cara, vou para a rua aqui, né, vou para frente de casa, e aí agora um cara começou a cortar a grama aqui, aí passa carro, passa avião, então os barulhos são naturais, tá? E acho que isso é incorporado também pela música. Agora, quero parabenizá-los, porque eu acho que esse exercício, né, de manutenção da memória, eu acho que é algo tão importante para a cultura de qualquer nação, né? E para a cultura brasileira é extremamente importante, já que é uma cultura muito relevante, né? Com momentos ininterruptos de muita coisa legal, e eu fico muito feliz de representar um nome, né, já que estamos falando aqui de Jair Rodrigues, um nome de extrema importância na música brasileira, na cultura nacional, né? Então, assim, acho que Jair Rodrigues representa várias coisas para muita gente, né? Então, eu fico feliz de carregar não só em meu próprio nome, porque eu também sou Jair Rodrigues, né? Sou Jair Rodrigues Melo de Oliveira, e de carregar comigo também essa herança, essa bagagem musical, essa bagagem de alegria e humildade que ele sempre também representou. Então, eu fico feliz de poder falar dele.
né, Barenboim disse bem, assim, eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi realmente nessa gravação desse DVD dele, que aconteceu, acho que em 2000 oh, meu Deus, deve ter sido 2011, 2010, acho que foi 2011, 2012. É por aí. Por aí, então já tem quase 10 anos. E Jair Rodrigues faria aniversário de 82 anos agora, recentemente, né, dia 6 de fevereiro, e tenho certeza que ele está feliz, onde quer que ele esteja, de ver que eu estou aqui conversando com vocês. Bom, você não tem ideia do que representa isso para mim. Vocês me dão licença um minutinho só, porque tem uma luz que foi colocada aqui pelo iluminador e que está perturbando um pouco e me deixando meio branco demais, entendeu? Que isso, 78 anos batem forte. Então, Jair, eu vou falar um pouco do teu pai e depois eu quero que você fale de você, tá? Eu tive a graça, Deus me abençoou, de poder trabalhar com uma série de pessoas fantásticas, maravilhosas, principalmente nos anos 60, tá? Dentro de um momento da MPB, da música popular brasileira, que era um vulcão, saía coisa a todo minuto, a todo momento, jorravam coisas boas. E eu ganhei assim de presente, em 67, o prazer de começar a trabalhar com o Jair. Tá? E é difícil para mim até tentar explicar o que foi o Jair. Jair era uma pessoa que, primeiro, era um cantor excepcional. Eu vou começar pelo lado profissional dele. Era um cantor excepcional. Tinha um timbre de voz e um alcance fora do comum. Ele era o problema para todas as vocalistas que iam fazer coro, porque o tom que ele cantava para a mulher era um problema. A última coisa que eu vi, em que eu tive presente com ele e com Caetano Veloso, foi o show de 450 anos, eu acho que de São Paulo, 2004, que eu dirigi a transmissão para o SBT. E, no ensaio, os dois estavam, para vocês terem uma ideia, os dois estavam conversando para ver o processo do pupurri, quem fazia o quê, quem fazia Elis, quem fazia Jair. O Jair virou e falou: deixa que eu faço a Elis. O Caetano olhou e, sabe, meio desconfiado, né? E a Elis também cantava no... o Jair tirou de letra. O Caetano falou assim: isso não é possível, isso não existe, não é possível. Sabe? Então, nesse aspecto, era uma pessoa... E dentro desse profissional também tinha uma veia de sensibilidade, quer dizer, ele batia na música e não tinha erro, sabe? Não tinha erro. Se ele sentia que não era, não adiantava eu chegar para ele e dizer: olha, esta música é... Não, se ele não sentisse, esquece. Tinha um faro. A gente não pode esquecer que Casa de Bamba, que abriu as portas do Martinho da Vila, foi um sucesso extraordinário. Foi o primeiro a gravar o Vando. Chegou para mim com uma música do Vando. O importante é ser federal. Assim: olha, é um mineiro que veio aí, fez esse samba aqui, e era maravilhoso. Eu estou aqui atrás, na tela da minha TV, frisado, uma imagem de você e ele, você ainda criança, né, obviamente, cantando em italiano, o Io e Te. Que ele me ligou na época assim: você precisa ouvir isso. Você que morou na Itália, você precisa ver, é maravilhoso. E ele era realmente maravilhoso. Sabe? Um ser humano com coração, sabe, que não tinha tamanho, não tinha o que você... Não havia possibilidade de você pedir alguma coisa para ele dizer que não dava para fazer.
Então, sabe, vivemos juntos 4 anos. Tá? Conseguimos dinheiro para que dinheiro, casa de bamba. O importante é ser fevereiro, pega no Ganzê, pega no Ganzá, o Conde. Aliás, depois, quando a gente estiver comentando um pouco mais, eu quero contar a história do Conde. Tem algumas histórias de música que a gente gravou, como aconteceu. Essas coisas eu gostaria de deixar para depois. Porque o convidado aqui não sou eu. O convidado é Jair Oliveira, o Jairzinho. Puxa, A bola está nas suas mãos ou nos seus pés, dependendo do que você queira jogar. olha, puxa vida, você sabe que você disse, o convidado sou eu, mas, na verdade, eu fico com tanta curiosidade, professor, de saber dessas histórias, né, de produção, porque eu também sou produtor musical, né? Aliás, acabei produzindo também, acho que 5 discos dele, né, do meu pai. Tive a honra de produzir esses 5 trabalhos para ele, e inclusive o último disco que ele gravou, né, que foi o Samba Mesmo. E eu, como produtor, eu fico sempre muito curioso. Você mencionou o Conde. Para mim, as pessoas geralmente elas perguntam, né? Sempre vira e mexe, aparece em entrevistas as pessoas querendo saber qual a música do seu pai de repente marcou mais e tal. E eu falo, cara, é difícil escolher uma só, porque o repertório dele é tão extenso, né? São mais de 55 trabalhos gravados. Então é difícil, porque tem muita coisa bonita, tem muita coisa relevante. Obviamente os sucessos, né? Os grandes sucessos, como Deixa Isso Pra Lá, Disparada, Tristeza, Casa de Bamba, como você disse. O Conde, que foi um grande sucesso, eu sempre guardo o Conde, né? Encontrei hoje cedo no meu barracão minha roupa de conde no chão. Essa música eu acho ela especial porque ela tem uma melodia tão bonita, e meu pai acho que interpretava essas coisas, né, com essas melodias super difíceis, e ele interpretava também com maestria, e me trouxe esse gosto por essas melodias inusitadas, essas coisas bonitas, essas coisas mais trabalhadas, né, que a gente ouvia com mais frequência, acho que antigamente, e hoje em dia fica meio que reservado para quem realmente aprecia esse tipo de trabalho, né, que é meio uma ouvidoria sonora, né, ouvisaria sonora. E aí eu fico sempre muito feliz de ouvir o Conde. E estou falando aqui, eu falei, ourivesaria, né? Está faltando uma frase, um pedaço da palavra. Mas, assim, eu sempre admirei muito o trabalho que você desenvolveu com o meu pai, e sempre foi muito marcante na carreira dele. E, assim, Jair Rodrigues, é muito bonito falar dele, né? Porque ele construiu, acho que, uma carreira muito focada na música, né? Muito focada nesse compromisso que ele tem, que ele sempre teve com a música, e muito na alegria, na humildade, né? Naquilo que ele realmente acreditava. Eu fico feliz de você ter falado que ele tinha uma sensibilidade, né, grande para escolher as coisas do repertório dele, e realmente ele quando ele curtia uma música ou curtia uma ideia, geralmente era algo muito relevante, né, e se transformou em algo muito relevante para a carreira dele. Então, o samba, e um negócio muito interessante da carreira de Jair Rodrigues, que acho que todo mundo também menciona, é como ele não era um intérprete de um estilo só, né? Aqui na minha camiseta está escrito samba, eu também sou muito influenciado pelo samba, e muito por conta dele. Ele sempre gravou muito samba, né? Samba canção, samba enredo, pagode, enfim, sempre teve uma ligação muito estreita com o samba. Mas uma coisa muito marcante da carreira dele é que ele era um sambista sem ser exclusivamente um sambista, né? Ele era muito respeitado no meio do samba,
ainda mais vindo de São Paulo, né, onde geralmente as pessoas são poucos sambistas de São Paulo onde, né, que são mencionados quando vão falar assim dos grandes nomes do samba, né, porque geralmente vem do Rio de Janeiro e tal, com aquela a ligação com as escolas de samba mais tradicionais do Rio. E meu pai sempre foi muito respeitado nesse meio do samba, inclusive no samba carioca, né, e ele também tinha uma facilidade em interpretar outras coisas, né? Como também a música sertaneja de raiz, né? As músicas regionais, né? Ele gostava muito também de uma proximidade com a música nordestina, né? Então ele também interpretava muito bem esse tipo de coisa. As músicas românticas, né? Acho que 3 discos dele que são fenomenais são discos de seresta, né? Onde geralmente você fala em Jair Rodrigues, você não associa muito a seresta, mas ele tem 3 discos fenomenais de serestas, né? E cantava muita seresta. Eu cresci ouvindo muita seresta, né? Eu cresci ouvindo muito Lupicínio Rodrigues, Pixinguinha, porque meu pai estava sempre cantando isso para a gente, e ele tem esses 3 discos fenomenais. Então era um intérprete plural, né? Ele não se limitava. Aí, pô, não é à toa que também foi o primeiro a gravar algo falado, né? Que muita gente considera como o primeiro rap brasileiro, né? Que é o Deixa Isso Pra Lá, em 64. Então, ele era um cara muito aberto, muito... ele se permitia muito conversar com todas as tribos, né? Com todos os estilos. Então, isso eu acho que é uma marca também da carreira dele que eu acho muito interessante. A gente falou do feeling dele, da sensibilidade dele para repertório. Eu estava aqui pensando, tentando relembrar, e eu só lembro de 3 músicas que eu sugeri para ele gravar. Uma foi de... Aliás, 4, porque foi o Deixa Isso Pra Lá, que eu e o falecido Corumba ouvimos o Martinho cantando no Festival da Record e saímos correndo para marcar a gravação. Tá? Depois eu liguei para o Martinho e pedi uma outra música, ele me deu dinheiro para que dinheiro. Tá? Aí eu voltei de férias, dormi bem, depois de janeiro, chego no Rio de Janeiro e estou ouvindo uma música tocar. Perguntei, escuta, essa música do Paulinho da Viola é de samba enredo? Não, isso aqui está sendo cantado. Falei, vamos gravar com o Jair hoje. Foi um rio que passou em minha vida. E depois chego também de novo de viagem e o que eu ouço pela rua? Ô, lelê, ô, lalá. Falei, aí numa reunião, escuta, mas... E aí tem uma história também. Escuta, ninguém gravou essa música do Pega no Ganzê? Não, ninguém. Por que a gente não grava com o Jair? Pô, Mané, você é louco, o Jair está estourado com o Conde. Eu falei, mas, se o Jair não gravar outro, vai ser sucesso mesmo. Por que não pode ser o Jair? E quem disse que não pode ter 2 sucessos ao mesmo tempo? Claro, pô. O Conde e o Pega no Ganzê. E o Conde tem outra história. Quando você falou da música, dessa melodia toda, o André Midani, ele que me perdoe, eu estou falando dele aqui, mas é o seguinte, ele ouviu a gravação e achou que essa diferença de tonalidade que o Jair sobe lá para cima e estraçalha, né? Ele falou, isso não está legal, não tem como você mudar, a gente muda esses discos, troca, quebra esses discos e vamos fazer uma... Falei, André, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Essa gravação é ela. Não tem como mexer nela. Ela é isso. Não deu outra, né? Não deu outra. Que legal. Que legal. Assim, só uma dúvida, claro. Porque logo no começo você falou deixa isso para lá que você pegou com o Martinho, mas acho que você quis dizer... não é deixa para lá, é Casa de Bamba, desculpa. Tá bom. Casa de Bamba, desculpa. Tá. É o Casa de Bamba e o Dinheiro para que dinheiro. Foram os 2 com o Martinho seguidos. Isso, tá legal. E o mais engraçado da história
que caiu. Chegou um dia a levar para ele no apartamento lá no Rio de Janeiro. Só que não era hora dele gravar, ficou ali e acabou. Então, quando o que é do homem, o bicho não come, certo? Eu não tinha como fugir disso. Certo. Pô, Eu queria dar o meu pitaco rapidinho, só para dizer o seguinte: eu sempre vi e ouvi o Jair do outro lado, como aquele programador musical de emissoras de rádio, diretor artístico, não tinha nada de diferente. Quando o Jair chegava, era unanimidade, tinha que tocar. Chegava um disco novo, ele agradava a todas as faixas etárias, a todos os tipos de emissoras de rádio, a não ser, obviamente, que ele tocava música internacional, rock, não tinha lá muito a ver, mas que o cara curtia, também curtia. E a simplicidade do Jair, o Jairzinho falou em humildade, eu acho que era uma simplicidade tão cativante que não tinha como não gostar. E eu vou aproveitar o ensejo, já que o Manuel falou de vocês da Itália. Eu tenho uma prima, eu tenho um lado da família maternal que é oriundo da Itália e mora lá. Quando eu fui conhecê-los, porque a irmã da minha mãe foi muito jovem lá para Capitello, que é uma província de Salerno, bem lá no sul, a minha prima, Rosana, que tem um pouquinho mais de idade que eu, falou assim: você conhece o Gersinho? Eu falei: não. Ah, eu gosto muito de ver ele na televisão. Eu falei: Gersinho? É, ele e o pai dele. Eu falei: Jairzinho? É, ela adorava vocês. Nessa época, eu até tentei pedir a ela que gravasse uma pequena mensagem para passar para você em italiano, porque ela ia ficar muito emocionada, mas ela disse que não está em condição de aparecer no vídeo. Mas ela ficou muito feliz quando eu disse que a gente ia se reencontrar aqui nessa série Música do Brasil, e disse: olha, não esquece de dizer para ele, ele foi um ídolo desde pequenininho para mim, na minha fase jovem e até hoje. Então está aí o recado de Rosana. Fala. Um bacio para sua prima, né? Um bacio. Ela vai ver a sua gravação depois, quando estiver lá no YouTube, ela vai, com certeza. Mas a marca que vocês conseguiram, você e seu pai, naquela programação que vocês fizeram na RAI, foi algo incrível. Você deve saber, mas ela, como menino, você precisa ver o que ficou isso na cabeça, na memória das pessoas. Ah, que bom, Luiz. Isso é ótimo saber, porque a minha carreira, né? Muita gente sabe, começou com meu pai, né? E essa fase italiana, vamos dizer assim, foi logo que eu tinha acho que 7, 8 anos de idade, porque eu comecei a minha carreira. A história é bem bonita, porque assim, eu digo que é um acaso programado, né? Porque o meu pai, eu acompanhava muito meu pai, né? Em todos os ensaios, em várias atividades dele. Às vezes, até quando eu ia fazer show, eu pedia para ir com ele, deixava de jogar com os amigos na rua, né? Porque naquela época, em São Paulo, a gente ainda jogava muito futebol na rua, taco, né? E muitas vezes os meus amigos que moravam no bairro, a gente morava ali no Planalto Paulista, perto do aeroporto de Congonhas, e as ruas, assim, passava um carro a cada 40 minutos. Então, a gente ficava quase que o dia inteiro na rua jogando, e muitas vezes meus amigos iam me chamar e eu falava assim: hoje eu não posso. Aí eles falavam: por quê? Eu falava: porque vai ter um negócio aqui. Aí ia ver meu pai ensaiando ou recebendo algum compositor, né? Porque ele recebia muitos compositores em casa para escolher repertório e tal. Então, eu ficava vidrado nisso. E aí, quando ele foi gravar uma faixa num disco dele de 1981, eu tinha 6 anos de idade, ele foi gravar uma faixa chamada Deus Salvador. Eu fui com ele para o estúdio. Quando cheguei no estúdio, meu pai estava gravando essa música, né, que era do Luiz Carlos Chuchu. Aí ele estava lá e esqueceu a letra, né? Ele tinha esquecido a letra mesmo que ele tinha escrito da música na casa dele.
E aí ele falou, cara, não lembro dessa letra. Tentaram ligar para o Chuchu, né? Obviamente, naquela época não existia celular, então tentaram ligar para a casa do Luiz Carlos, não encontraram. Ele falou, então deixa que eu vou buscar a letra lá em casa, porque eu esqueci a parte da letra, né? Não consigo lembrar. Aí, quando ele saiu do estúdio, eu estava lá na técnica, né? E aí ele falou, vamos, filho, vamos que eu vou. Eu tenho que pegar a letra lá que eu esqueci a letra. Aí eu falei assim, pai, eu sei como é que é essa letra, é assim. Aí ele falou assim, pô, você sabe, porque eu já tinha acompanhado tudo. Aí ele falou, então vai você lá e você grava. Aí eu gravei com ele, e aí a participação acabou rolando dessa forma. E aí, logo na sequência, uns produtores do festival de Sanremo, né, na Itália, de 82, tinham vindo ao Brasil para fazer o convite para o meu pai cantar uma música junto com o Pelé, né, aproveitando a Copa de 82 e tal, o Pelé. Só que o Pelé, ano de Copa, estava cheio de compromisso, não conseguiu agendar essa participação dele no Festival de Sanremo. Quando os caras foram na casa do meu pai falou assim, acabei de gravar uma música com meu filho e tal. Aí eles foram atrás, pegaram essa música chamada IOET, que era uma música feita para filho cantar para o pai e vice-versa. A gente gravou essa canção e fomos para o Festival de Sanremo. E aí foi um grande sucesso, né, no festival, na Itália. Foi um sucesso no Brasil também, o que levou ao convite para eu fazer parte do Balão Mágico na época. Mas aí, logo na sequência, também gravei um disco inteiramente italiano, que era uma versão do disco A Casa de Brinquedos, né, do Toquinho, com músicas do Toquinho, do Chico. Aí a gente gravou essa versão italiana chamada La Casa dei Giocattoli, e eu fui para a Itália, fiquei fazendo lá um tempo de participação num programa que era absolutamente campeão de audiência na Itália, né, que era o Domenica In, com o Pippo Baudo, que é uma grande comunicador italiano. Fiz lá durante 3 meses essa minha participação. E hoje em dia eu vejo tantos italianos, ou da minha geração, ou um pouco mais velhos que eu, que lembram dessa fase, e acabam mandando muito carinho para mim. Isso é muito, muito importante, né? Essa minha passagem na Itália, junto com meu pai também, acabou me trazendo muito carinho também dos italianos. Você sabe que eu morei 2 anos lá, né? Pippo Baudo era programa fantástico de se ver. Isso, era maravilhoso. Tá? Então, mas só que a minha época foi de 71 a 73. Sei. E ele já era um grande comunicador, né? Como às vezes quando eu vou explicar para alguém, né, o tamanho do Pippo Baudo, eu acho que eu acabo só aproximando ele ao Silvio Santos, né? Que é esse cara que comunica, enfim, um grande comunicador. A facilidade também de comunicação, né? O cara que nasce com carisma, a pessoa que ganha de Deus um carisma, que é uma coisa que o teu pai tinha. Seu pai tinha um carisma também, sabe? Ele conseguia, sabe, chamar, ele conseguia fazer as pessoas virem para perto, sabe? Não era aquele cara que você fica assim, nada, ao contrário. Todo mundo chegava perto que queria estar junto. Professor, e eu, aliás, até quero também falar, até em forma de pergunta, porque eu sinto que essa geração, né, que você mencionou e que você também teve um papel importantíssimo para essa geração de excelentes músicos brasileiros, né? Você participou ativamente aí da carreira de muitos deles, e do meu pai nem se fala. Eu sinto que nessa época, você, né, você falando do Conde, você disse assim, cheguei para o Midani, né, que era da gravadora, né, um grande executivo também de gravadora, que Deus o tenha, e que também foi ativo na carreira de muita gente. Mas olha que legal saber, né, como você chega e fala assim, não, Midani, essa é a gravação, essa aqui é a gravação que vai ficar. E as pessoas, eu acho que tinha essa confiança, né,
no trabalho de quem estava ali envolvido, né? E era uma geração que eu vi, assim, pô, a amizade do meu pai, por exemplo, com a Elis, né? Que a gente hoje mantém. Pô, eu tenho uma amizade incrível com um dos filhos da Elis, né? Com todos eles, obviamente, mas com o Pedro Mariano é particularmente especial, porque eu trabalho muito com o Pedro. Com os filhos do Simonal, sou sócio do Simoninha, né? Sou muito amigo do Max e tal, mas via que nessa geração deles também tinha um negócio assim de, pô, vamos se descobrindo, vamos ajudando, porque meu pai, como você bem disse, né, trouxe coisas do Vando, trouxe coisas do Martinho da Vila, foi um dos responsáveis ali também por dar um empurrão importante nos primeiros passos da Alcione, né? Então, assim, tinha um ambiente onde muita gente, onde se colaborava muito, né? E os produtores idem, né? Esse sentido de grupo, de colaboração, de estar presente, era uma marca dessa época, foi uma marca dessa época, sabe? Obviamente que todo mundo queria estar. O ser humano tem um problema seu de querer ser cada um, tá? O seu ego, as suas coisas, todo mundo tem. Agora, a proporção é diferente completamente do que é hoje, e no nosso ambiente, naquela época, era uma coisa assim. Se eu lembrar de que o samba até segunda-feira do Chico foi feito por telefone. O Chico cantou o samba pro Toquinho, né? Aí o Toquinho colocou isso, foi escrevendo, tocando, e depois mostrando para o teu pai. E o Chico já era o Chico da banda, o Chico de todas as coisas que estavam acontecendo. Então, esta coisa aqui era importantíssima. Era muito, muito importante. Até por conta também daquele clima que eu acho que os festivais proporcionavam também, né? De você ter... obviamente, era uma competição, né? Como você disse, mas eu acho que tinha essa colaboração dos compositores com os intérpretes, né? Você mencionou a banda, aí, Barenbem e Luiz, olha que coisa impressionante. Eu até coloquei no meu YouTube, que é a banda, né? Porra, essa música belíssima do Chico Buarque, que foi interpretada pela Nara no Festival de 66, né? A Nara e o Chico. 66. De 66, que dividiu o prêmio de campeão do festival com o Disparada do Vandré e do Theo de Barros, defendida pelo meu pai. Aí, bom, meu pai, né, sempre me contou essa história de 66 e tal, a gente já sabe, já está aí. Aí, um pouco antes dele partir, né, ele chegou para mim e disse assim: filho, eu queria muito gravar uma versão da banda com as minhas netas, né? Que ali naquele momento, em final de 2013, comecinho de 2014, a Isabela estava com 7 anos de idade, a Rafaela, que é neta da Elis Regina, mas que pela proximidade das famílias sempre chamou meu pai de vô e minha mãe de vó, né? Então a gente tem uma proximidade familiar muito grande. Então a minha filha Isabela, a Rafaela, a minha filha Laura tinha 3 aninhos, e a Nina, filha da minha irmã, já estava, acho que, com 5 aninhos, e ele falava assim: eu quero gravar com elas, né? O Tony era muito pequenininho, era bebê, filho da minha irmã. Aí, pô, passou, não consegui, né, fazer isso, não consegui oferecer isso para ele, porque logo depois ele partiu desse plano, e a gente não conseguiu gravar uma versão da banda dele com as netas. E agora, no aniversário aqui, né, que seria o de 82 anos dele, a minha filha organizou um negócio, e aí ela chegou para mim, sem que eu soubesse, falou assim: pai, ela está fazendo aula de violão com o Marcelo Carvalhais, aí ela falou assim: pai, o Marcelo, meu professor, pediu para você gravar uma base de violão da banda, que é para eu poder treinar. E eu falei: bom, tá bom, então vou gravar, né? O seu pedido é uma ordem, né? Aí gravei uma base de violão da banda, e ela falou assim: ó, tem que ser esse tom, né? Ré bemol maior,
e o andamento 105. Ela me deu todas as coordenadas, gravei achando que era para a aula de violão dela, né? Aí o que ela fez? Ela pegou essa minha base, passou para as primas, né, para a Nina e para a Rafa, em São Paulo. Elas gravaram uma versão da banda, elas cantando lindamente as três. A minha mais novinha não quis aqui, ficou meio envergonhada, mas depois ela falou que vai gravar. E aí elas fizeram um vídeo de homenagem ao aniversário do vô. Eu fiquei tão emocionado com esse negócio. Eu chorava igual uma criança, porque elas, por conta própria, realizaram esse sonho dele. E isso é uma coisa que eu vinha, puxa vida, eu já fiz tanta coisa, né, com meu pai, mas esse presente que ele me pediu eu não consegui oferecer. E elas fizeram isso. Eu fiquei absolutamente emocionado, e já que a gente está falando dessas canções lindas, né? É uma canção maravilhosa do Chico, que ultrapassa gerações também. E aí tem essa versão agora com as netas do Jair Rodrigues cantando para ele. Estava à toa na vida e o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar mensagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida e o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. 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 Só para você saber, se você não sabe, o produtor da banda original com o Chico sou eu, tá? Olha aí. A gravação fui Professor. eu. Então, para mim, isso também me toca muito, porque, sabe, eu tive... A passagem com o Chico foi extraordinária, que foi o Toquinho que me ligou para eu conhecer o Chico Carioca. Essa história já contei com o Toquinho. E convencer o Chico a gravar não foi tão fácil. Ele não queria, ele falou, as músicas estão aí, pega o que você quiser. Olha, eu cantando, até consegui levar ele para o estúdio. Então, isso que você fala da banda... E esse empate dos dois é tão maravilhoso, porque são duas pessoas em dois lances diferentes. O Chico dizendo que o Disparada era uma música melhor que a banda, o conceito dele. E dois, quando o Chico entrou no palco, que foi vencer, o teu pai carregou o Chico no colo, daquele jeitão dele de pegar as pessoas pelas pernas na altura do joelho, né, e levantar, isso ele
fez comigo a vida toda. Né? Então, ele fazer isso é uma demonstração de carinho, de amor, que não tem, sabe, não tinha barreira entre eles. Ele mostrou ali que não existia barreira nenhuma. Não, isso era muito bonito, professor. Meu pai falava muito disso e a gente via, né? A gente percebia, porque era uma competição, mas era todo mundo ali torcendo um pelo outro, e acho que isso era muito legal. E não é à toa que eu te chamo de professor, viu, professor? Porque, assim, a quantidade de coisa extremamente relevante que passou pelas tuas mãos, com uma geração de ouro da música brasileira, é algo muito, muito bonito de ver o seu trabalho também para o legado da cultura brasileira. Eu ganhei um presente, Jair, que Deus me deu, de nascer naquela hora, naquele momento, e estar com aquelas pessoas, sabe? Naquele lugar. Então, com a qualidade musical que todos tinham, era impossível fazer errado. É impossível fazer errado. Não, professor. Não, tinha jeito de fazer errado, sim. É que o senhor tem uma categoria além do normal. O Júlio Medalha disse, não, mas você colocava o dedo. Eu falei, claro, eu tinha que colocar. É o toque de Midas. Esse é o toque. Eu tinha que colocar o dedo. Mas se eu não tinha todos aqueles ingredientes, eu não faria nada. Eu tenho que ter a boa cebola, a boa batata, o feijão, sabe? Eu tenho que ter tudo, tenho que ter uma carne macia, sabe? Aí o prato sai maravilhoso. Aliás, só lembrando uma coisa, que nessa hora me lembra o teu pai me ligando para dizer assim, a dona Conceição mandou dizer que sábado tem feijoada, você não pode faltar. Assim, era desse jeito. E você sabe que a mãe dele, né, a dona Conceição, pessoal, ela era esse elo de ligação também muito forte entre vários artistas dessa geração. O Gil, uma vez, me disse, também, o Gilberto Gil, estava conversando com ele, eu e minha irmã, né, e ele falou assim para a gente, ele falou assim, olha, a sua avó, ela cozinhava tão bem que eu fazia questão de, quando eu estava em São Paulo, eu ligava para o Jair só para ir comer a comida dessa avó. Eu não perdia nenhuma feijoada. Era isso. só dizer que ia ter, que eu estava lá, não tinha jeito. E ele tinha uma ligação muito especial com ela, tanto que naquele vídeo, né, do Disparada de 66, uma das coisas mais emocionantes é ver a minha avó olhando para ele, né, e dizendo assim, olha, ele conseguiu, né? O olhar dela mostrava assim, pô, ele conseguiu. Era muito especial. Jairzinho, deixa eu fazer uma coisa. Até agora, para mim, é uma coisa maravilhosa falar do teu pai, mas eu preciso que você fale um pouco de você também, porque senão, tudo bem, a gente volta uma outra oportunidade, mas vamos aproveitar esses minutos que ainda restam do nosso bate-papo aqui, e você falar um pouco de você também. Você já falou bastante da tua ligação com o teu pai, mas musicalmente, sei lá, alguma coisa a mais. E a gente volta no teu pai, a gente continua falando do teu pai, porque duvido que você vai falar as coisas e não tem o teu pai no meio. É isso. Agora, assim, o cara está cortando a grama aqui bem pertinho de mim. Eu não estou ouvindo nada. Agora dá para perceber um pouquinho, sim. Parece uma música meio dissonante aí, mas dá para perceber um pouco. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Eu acho que ele falou assim, não, vamos continuar falando do seu pai, porque se for para falar de você, eu vou cortar a grama. Já que você deu esse toque, dá uma olhadinha aí na tela. Jair. Olha só, olha ele aí, com esse sorriso largo. Ele, em Los Angeles, no dia 11 de setembro de 2001, quando ficamos todos presos. Essa foto, graças a Deus, é minha, eu tive essa honra de fazer, não só essa, como essa aqui também. Ele é Sérgio Reis.
Eles dois concorrendo ao prêmio Grammy. Vou voltar à primeira também, olha. Ele fez questão de abrir o sorriso, como já era mais ou menos natural. Falei, olha, essa foto vai para a revista do Grammy. E ele fez questão de se abrir e dizer, olha, para vocês, se eu ganhar o troféu, é de todos. E aí foi a última vez que eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Depois disso, eu voltei para cá e ele continuou a carreira dele até partir, como você já disse. Mas independente do cortador de grama aí, fala um pouquinho do Jair atual. Claro, vamos nessa. Bom, primeiro queria dizer que legal você me mostrar essa foto, porque realmente, né, nessa situação lá em Los Angeles, né, quando ele foi para a premiação do Grammy Latino, que foi durante, né, foi em setembro, dia 11 de setembro, foi ali perto do 11 de setembro, e eles tiveram a maior dificuldade de voltar para o Brasil, ele e minha mãe, e essa oportunidade ele foi por conta de um disco que eu produzi para ele, que foi um disco chamado 500 Anos de Folia, e foi a primeira indicação dele ao Grammy Latino. Depois eu ainda produzi um outro que ele também foi indicado ao disco de melhor disco de samba, né, no Grammy Latino, que foi um disco chamado Intérprete, mas nessa ocasião aí foi com um disco que a gente trabalhou junto. Eu e o Bernardo Vilhena produzimos para ele. Então, assim, Luiz, respondendo a sua pergunta e a do Barembem, eu sempre continuei na música, né? Sempre me envolvi muito com música. Eu tive essa dádiva de receber também de meu pai esse bichinho da música, né? E eu comecei a minha carreira muito cedo. Ele está finalizando ali. Comecei a minha carreira muito cedo, né? Como já disse aqui. Aí, acabei também fazendo parte do Balão Mágico. Acabei seguindo na música, fui fazer faculdade de música na Berklee College of Music em Boston, né? Me formei na Berklee em 97, 98, voltei para o Brasil, montei a minha produtora chamada S de Samba, né? Em sociedade com Wilson Simoninha, filho do Simonal, e sigo fazendo muitas coisas na música, né? A música, para mim, ela tem um significado, acho que o mesmo significado que tinha para o meu pai, né? Ela é esse alimento cotidiano, é a coisa que me move, né? Acho que tudo na minha vida passa pela música e tal. Inclusive, agora que sou pai de duas meninas, né? Uma de quase 14 anos, a outra de quase 10, a música também faz parte da nossa relação, porque também tenho um projeto infantil junto com a minha esposa, com a Tânia Calil, que é o Grandes Pequeninos, que, graças a Deus, tem chamado cada vez mais atenção, né? A gente já está com um canal no YouTube com quase 350 mil inscritos, tem vídeos lá de mais de 25 milhões de visualizações, tudo com mensagens positivas que a gente tenta passar através da música, através dos vídeos que a gente realiza, dos shows que a gente monta. Tenho a minha carreira, né, como compositor, e fico muito orgulhoso de poder também criar dessa maneira, né? Meu pai e minha irmã são intérpretes incríveis, né? Muita gente sabe, muita gente já conhece. Eu acabo focando muito a minha carreira na parte da composição, né? Eu me considero um compositor antes de tudo, né? E já tive a chance de trabalhar com muita gente legal, tanto como compositor como produtor, né? Já mencionei que produzi coisas para o meu pai, para minha irmã, para o Tom Zé, para MPB4, e para Pedro Mariano, para Wilson Simoninha, enfim, muita gente legal aí que eu tive a oportunidade de trabalhar e continuo trabalhando, né? E a minha carreira, eu acho que eu sempre também levei de uma forma como o meu pai sempre se preocupava, assim, a carreira ser algo genuíno, né? Algo porque o sucesso, eu acho que ele é muito relativo, né? As pessoas muitas vezes associam o sucesso ou à fama ou a um resultado financeiro,
exacerbado, né? Que pode ser também, passa por isso, né? Mas eu sinto que o sucesso nas artes, o sucesso na música, é o que você deixa de legado. Pode ser um legado para você, pode ser um legado exclusivo, pode ser um legado para outras pessoas, pode ser um legado para poucas pessoas, pode ser um legado para o mundo inteiro. E eu acho que a música ela tem essa beleza de que o sucesso está muito ligado ao que te faz bem, né? Então, eu sigo fazendo música, sobrevivo de música, tenho uma honra de falar que eu sobrevivo com as coisas que eu faço, né? Para a minha carreira musical, para minha produtora, para o meu projeto Grandes Pequeninos, para outras coisas que eu bolo sempre aí, para a internet, para as redes sociais. Então, assim, eu tenho uma dádiva, né? Eu recebo essa dádiva divina aí também das pessoas que me cercam e de mim mesmo, né? Que eu acho que é importante a gente se colocar também nos erros e nos acertos, né? Que a gente comete na vida. Então eu tenho essa consciência de quanto é difícil você sobreviver com algo que você gosta muito e que tem a ver com arte, que tem a ver com música, e que nem sempre esse glamour todo que as pessoas imaginam que seja, né? Tem muitas dificuldades, tem muitos desafios, principalmente no momento como agora, que a gente está vivendo essa transformação do mundo inteiro, né, com essa pandemia. Mas eu agradeço todos os dias da minha vida. Você sabe que meu pai, várias entrevistas, né, que ele dava, o Barenbem deve ter ouvido isso muitas vezes, que ele sempre falava assim, olha, se eu não sou o homem mais feliz do mundo, eu sou um deles. E ele agradecia muito a Deus, agradecia muito às pessoas, aos parceiros, agradecia muito à família. E eu tenho essa mesma sensação, eu agradeço todos os dias, quando eu acordo, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair da cama, antes de pegar o celular, né, que hoje em dia é meio que automático, você acorda, já pega o celular. Antes de pegar o celular, eu faço uma oração minha de agradecimento, assim, de agradecer por mais um dia, por mais uma possibilidade de transformar, de aprender, né? Eu costumo dizer que eu sou um aluno eterno, a gente está sempre aprendendo. Então, a minha carreira, eu tento focar sempre nessa coisa da genuinidade, assim, de ser genuíno, de fazer aquilo que eu acredito, né? De querer transformar as pessoas e o mundo através das mensagens que eu tenho para oferecer com a minha música. E eu acho que isso eu aprendi muito com o meu pai também, e fico muito feliz de seguir fazendo. Então, estou aí, quem quiser saber mais da minha carreira, estou em todas as redes sociais e estou sempre fazendo coisas. Agora tem um podcast também, além do canal do YouTube, né, que eu tenho, dos Grandes Pequeninos, da minha carreira. Tenho também um podcast chamado Numa Nice, que a gente fica conversando sobre vários assuntos. Então, estou sempre bolando coisas novas, me envolvendo com outros projetos que não tem muito a ver com música, mas tem, né, como ator. Agora vai sair, por exemplo, já que estamos falando bastante de Jair Rodrigues, vai sair o documentário da vida do Jair Rodrigues, um documentário chamado Deixa que Digam, do cineasta Rubens Revald, e eu participei não só dando meu depoimento, mas também atuando, porque ele me chamou para fazer o meu pai no documentário. E eu faço ali, eu conto a história como se eu fosse o meu pai, e também faço outras coisas com atuação. Eu acho muito importante isso que o Barenbem falou no começo, e que eu sei que você, Luiz, também tem uma preocupação intensa em manter a memória. Isso eu acho tão importante, que as gerações se liguem no que já foi feito, entendeu? Todo o caminho que já foi trilhado na música, nas artes cênicas, nas artes plásticas brasileiras, na fotografia, na literatura, porque hoje em dia é muito fácil, com as redes sociais, com a internet, você tem acesso a tudo, mas, ao mesmo tempo, você não se prende muito a essas memórias, né? Então, acho muito importante que a gente mantenha essas chamas que são tão iluminadoras, né? Essas chamas acesas dessa geração, por exemplo, que a gente está falando aqui da música brasileira, que é inesquecível, mas que a gente sempre tem que voltar nela, porque essas gerações novas que estão chegando aí,
não tiveram a chance de acompanhar de perto, assim como eu. Uma das coisas que eu falo, nossa, como seria legal eu já ter idade suficiente, já ter nascido, por exemplo, na época dos festivais, né? Eu nasci um tempo depois. Mas, pô, seria ótimo poder acompanhar, mas a gente tem a chance de acompanhar através do relato de vocês. Isso é tão importante, muito importante. Jair, já que nós estamos produzindo um documento, e isso é verdade, não é nenhuma pretensão, não, é a realidade. A gente está aqui exatamente para isso, para contar a história. Você falou, as minhas sobrinhas, a minha irmã, mas quem é a sua irmã? Tem gente que sabe, muita gente, e tem gente que não sabe. Vamos falar dela um pouquinho Isso. e depois falar de uma senhora que é muito importante porque ela gerou você, e a gente que sabe que ela ficou ao lado, perto, junto com o Jair em tudo. Eu me lembro, inclusive, que no dia que nós estávamos no hotel, lá em Los Angeles, nesse dia do aprisionamento, ela foi com o Jair e ele, entre outras coisas, resolveu não só dar cambalhotas, como fazer ginástica no chão, que eu acho que era algo muito comum da parte dele. Ela, para, Jair, dá um tempo, vamos conversar. E ele se divertindo a todos nós. Vamos falar dela através de uma foto também, mas antes vamos falar da irmã, rapidinho. Vamos. Bom, a minha irmã é a Luciana Mello, né? Essa cantora incrível, que também já tem uma carreira extensa aí. Daqui a pouco ela também participa aí com vocês em algum momento. Mas, assim, ela já está há anos também nessa estrada, né, da música, também tem uma relação muito especial com a música. Minha irmã também começou a carreira dela com meu pai, né? E eu acho ela, cara, assim, não é porque é a minha irmã, da minha geração, né, da nossa geração, eu a considero uma das melhores cantoras da geração dela, né, que é a mesma que a minha, enfim, porque eu acho ela um talento incrível, assim, tem uma voz, ela herdou essa força da voz do meu pai, né? E já lançou muita coisa na carreira dela, né? Já teve alguns sucessos aí na carreira. Eu ajudei também com essa carreira a produzir algumas coisas legais na carreira da minha irmã e tenho um orgulho dela. E eu tenho uma coisa para falar. Quer dizer, eu ia falar da Luciana, mas o Luiz colocou uma foto aí, eu tenho que falar dessa foto. Como você vê, do lado esquerdo, o seu pai, do lado direito, o Jorge Ben, no meu casamento com a dona Anitta. Então, ô, louco, hein? Que coisa, que dupla. Por aí vocês podem ver, vocês que estão assistindo, vocês podem ver que o relacionamento não era só um relacionamento profissional, e às vezes era uma coisa de família, sabe? Quando eles souberam do casamento, eles vieram. Né? Então, é muito legal isso. E eu tenho uma coisa importante para dizer, que me dá uma honra, uma satisfação. Eu produzi, junto com você e junto com o filho do Chiquinho de Moraes, que o nome não consigo lembrar agora. Se você lembrar, o que tem o estúdio. Nós fizemos juntos o Only You, com a sua irmã cantando para uma novela da TV Record. Lembra disso? O Otávio de Moraes. Otávio de Moraes. Isso. Não. Isso. Sabe, fizemos juntos isso. Então, imagine que eu trabalhei com o pai do Otávio, com o Chiquinho de Moraes, como maestro, inclusive gravando com o Jair, o samba do Paulinho da Viola, que estava no festival. Né? Sim. E, obviamente, trabalhei com o Jair, o pai de vocês. Então, conseguir estar junto com três da geração seguinte, de duas pessoas maravilhosas, Chiquinho é um monstro, né? Então, o Otávio com vocês, para mim, foi uma coisa fora do comum, sabe? Trabalhar com duas gerações foi maravilhoso. E tua irmã cantando aquele Only You, né? Sim. Maravilhoso.
Eu me lembro bem dessa gravação, uma gravação lindíssima, belíssima. É isso, né, professor? Eu acho que a gente... eu fico tão feliz de ver que quando a gente faz esse encontro de gerações, né, acho que as duas gerações aproveitam muito bem, né? Eu também tive a chance, quando eu produzi, não falo do meu pai, porque, enfim, convivi com ele e tal, né? E eu produzi-lo já era uma coisa que misturava ali família com o lado profissional. Agora, quando eu tive a chance, por exemplo, de produzir MPB4 e Tom Zé, né? Tom Zé produziu 2 discos. O Imprensa Cantada produzia algumas coisas e o Estudando o Pagode do Tom Zé eu produzi integralmente. E como eu aprendi, porque... e tenho certeza que ele também deve ter aprendido algumas coisas comigo, né? Por conta desse encontro de gerações. Com certeza, tem. Jair, infelizmente, o tempo é contra a gente, sabe? Ele é contra a gente. Gostaria de continuar mais tempo, mas a gente vai fazer uma coisa. Não adianta, todos que a gente trouxe, que a gente vai trazer, vai ter que ter um segundo tempo, porque é impossível a gente falar de tudo. Claro, sem dúvida. E na nossa próxima vez que a gente estiver juntos, eu quero começar falando de uma palavra que você disse que é importantíssima: legado. Isso. Legado é tudo que a gente deixa depois que a gente sai desse plano, como você falou. Quando a nossa alma vai para o canto de Deus, sendo cuidado por Ele, o que a gente deixa é isso, é o legado. Então, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui, sabe? Mas muito, muito obrigado. Foram 60 minutos de coisa maravilhosa. Um grande abraço para você e que Deus te ilumine e te acompanhe sempre, te abençoe. Professor, Luiz, todo mundo que está acompanhando aí, eu que agradeço mesmo do fundo do coração a oportunidade de ouvi-los, né? Acho que hoje em dia, só vou terminar rapidamente falando disso, hoje em dia acho que nas redes sociais as pessoas têm uma ansiedade muito grande em falar, porque obviamente essa coisa digital proporcionou uma voz importante para todo mundo. Mas como é bom ouvir 2 pessoas que têm a experiência, que têm um legado que já está escrito aí para todo mundo, e eu fico honrado de conversar aqui com vocês. Tinha certeza que quando a gente terminasse, o cara ia terminar também a grama aqui, né? Ele acabou de terminar, mas acho que não atrapalhou muito. Mas eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem, eu venho com o maior prazer para ouvi-los ainda mais e poder colaborar para essa manutenção da memória musical brasileira, que, como eu disse, né, e todo mundo sabe, é um tesouro para a humanidade, o que o Brasil já produziu e que vai continuar produzindo de música e da importância que o Brasil tem nessa situação toda aí da música. E eu agradeço a vocês. Obrigado. Que assim seja. A gente que agradece você com esse sorriso. Muito obrigado, hein? Valeu, muito obrigado. Foi muito bom conversar com o Jair Oliveira. Eu posso até dizer com uma pontinha de inveja, mas aquela inveja gostosa, eu queria muito estar ali onde ele está, em Weston, perto da minha querida Miami, ali no coração da Flórida, e curtindo essa oportunidade, né? Porque a natureza aí é privilegiada. Tem furacão, tem um montão de coisa ruim, mas quando está tudo bem, está tudo leve, né? Não tem tempo melhor. Hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo o verão no Brasil e o inverno do outro lado, lá nos Estados Unidos, com certeza vocês veem o Jair aí de camisa tranquila, levíssima, camiseta e tudo mais. Obrigado pela sua participação. Foi muito bom relembrar muitas histórias do seu pai, o nosso querido Jair Rodrigues, e conhecer um pouco mais da sua vida. Até a próxima, Jair.
Obrigado, querido. Até mais. Manuel Barembê, encerramos aqui mais um episódio da série Música do Brasil, hoje muito gostosamente, porque tivemos a participação do Jairzinho e pudemos relembrar essas histórias tão gostosas do passado, e eu descobrir mais histórias suas, o que passa a ser, para mim, passa a ser o seu legado para aumentar um pouquinho mais o meu conhecimento. Até a próxima, um forte abraço, Manuel. Um forte abraço a você, Luiz, e a todos que acompanharam a gente. Um grande abraço, um grandíssimo abraço, e a gente se vê em breve com mais história da música do Brasil. Com certeza, esse episódio nos deixou com muita alegria na alma, e a gente só tem como agradecimento 2 palavrinhas muito simples para dizer a você. Essas daqui, ó.